voltando nessa questão, né, ainda da vida da mulher bonita e tal, de... Outra coisa que muita gente comenta, que eu queria saber a sua opinião. Pressão estética. Muita, É? muita. Mas isso, tipo, pra você surgiu a ideia de ter... Ah, eu quero ter um corpo assim. Surgiu de modo natural? Tipo assim, eu quero ter barriga negativa, vou treinar glúteo, eu quero ter um bundão, essas coisas. Não, não foi nada de forma natural. Foi tudo realmente de forma forçada, Por com o causa da televisão. objetivo, exatamente, tudo por conta da TV. E o meu objetivo era dar a casa pra minha mãe, então eu estava disposta a fazer tudo que fosse possível E pra quem que alcançar chegou em isso. você e falou, ó, pra você, você tem que ter corpo assim, assim, assado? A Babi Rossi, do Pânico. Ela Ah... falou assim, amiga, você tem carisma, você é bonita, mas você precisa de corpo. Eu era um pau, né? Eu só tinha peito. Não tinha o resto. Eu era bem magrinha, bem modelo mesmo. Aí ela falou assim: você vai ter que entrar na academia e vai ter que Entendi. Você tomar isso saiu daqui. de um perfil pra outro. Pra outro. Pra outro. Que eu era tipo a magrela, modeletezinha, pequenininha dos stand, que entregava as coisas na recepção, pra ir pra TV e eu precisava desse corpo. Aí foi quando eu comecei a fazer o uso dos anabolizantes. E foi a Gabi que falou: ó, toma uns anabolizantes, vê com o seu farmacêutico. Aí foi aí que eu fui. Entendi. Foi ela. Ela foi a Babi, indiretamente, nem sei se ela sabe disso, mas ela foi a minha maior inspiradora e aquele empurrãozinho, assim. Ela não me indicou pra nenhum lugar, pra gravar nada, mas ela só me deu a ideia. E A eu, Babi que você tá falando é aquela que a também que dava... raspou o cabelo. A que fazia fanzinha, que raspou o cabelo. Coloca a Isso. foto dela aí pro pessoal. Essa raspou o cabelo por 10 mil reais, né? Que nada, menino. Eu acho que ela não ganhou nada, Não, tá se eu de não me brincadeira. engano. Não ganhou nada, eu acho. Não. E eu acho que ela nem sabia que isso ia acontecer, foi meio que de surpresa, Aqui, assim. ó, Babi Paniquete. Ela aqui, ó, careca. Eu sei que depois ela estourou muito, ela viajou o Brasil todo, fez muita campanha, assim, careca. Porque ela continuou bonita, né? É que aí ela tá chorando. Não, o pessoal cortou ao vivo o cabelo dela. Ao vivo, ao Mas eu vivo. lembro que te rolou uma grana. Foi, com a música dos... Meteram um laço de família, como se a menina tivesse câncer, né? Não, mas esse cara é foda, não tem como. Foi, não, e engraçado que rolou uma humilhação antes de raspar, né? Que falou que o cabelo dela era horrível, que sei lá o quê. Eles humilharam a menina pra depois raspar o cabelo inteiro. Jamais isso aconteceria hoje em dia, velho. Menina, esse daí foi. Então foi ela. Foi ela que foi a minha. Como que eu posso dizer, né? Digamos a sua mentora. A minha mentora. Ela foi a minha mentora. Indiretamente, a Babizinha. Aí depois, dentro do Pânico, acompanhando, a minha musa mesmo, que eu me inspirava como. Não só como paniquete, mas como personalidade, é a Dani Bulina, né? Então, eu fui me inspirando mais, assim, na pegada Nossa, a Dani dela. Bolina ficou do começo ao fim, quase, né? Não, e ela era que fazia tudo, né? Ganhava as provas e fazia as coisas difíceis. Ela fazia quase as mesmas coisas que os meninos faziam, né? Que tinha essa separação pra não machucar a gente. Então tinha certas brincadeiras que eles não colocavam pra gente não ficar com hematoma, não se Sim. machucar. Colocava os caras lá, né? Exatamente, a não ser que tinha uma maluca. E a maluca sempre era, normalmente era a Dani na época, né? Então eu me inspirei muito nela, assim, como uma personalidade, porque eu olhava pra ela e falei assim, meu, ela faz tudo que não tem medo de nada. E aí, então, você entrou na academia e falou, ó, tenho que ganhar mais corpo, Exato. quero treinar perna, quero treinar glúteo, quero treinar braço. Treinar tudo. Pra poder ganhar o biotipo que precisava na TV na época. Uhum. Aí eu comecei a já treinar e ao mesmo tempo já tomar os anabolizantes e fazer a dieta. Desde o começo você já começou assim a tomar os negócios? Já. Porque eu só entrei na academia por conta disso, por conta da televisão. Uhum. Eu jogava futebol, o meu negócio era esporte, não tinha ligação com esse negócio do corpo, a bunda, né? Eu sabia que as minhas amigas tinham bundão e tal, mas eu não achava que isso era uma coisa que precisava na época, e precisava. Aí eu comecei a treinar, comecei a fazer os usos dos anabolizantes indiscriminadamente. Tudo que era coisa, tudo que tipo, tudo. A primeira coisa que o pessoal fala é que quando a mulher toma anabolizante, que muda é a voz, né? É. E a voz não volta ao normal. Não, minha voz, ela era mais fina, era aquela vozinha bem agudo. Ela chegou a ficar uma voz masculina. Eu tenho esse timbre hoje por causa disso. E aí agora ela regressou pra essa coisa meio
Não muito fina, mas também não muito grossa. Mas não era assim. Era uma voz bem delicadinha mesmo de menina. E não volta. Não Só volta, porque é um músculo, né? O músculo, as ele... pregas aqui, né? Exatamente. Aí quando passa com a testosterona, Ele engrossa. exatamente, enrijece, né? E aí fica Sim. enrijecido a ponto de não ter como voltar. E não voltou, assim. Eu agradeço que voltou um pouco. Claro, hoje eu atendo o telefone, as pessoas sabem que eu sou mulher, mas na época não. Na época não. Qualquer pessoa que me ligava falava que queria falar comigo. Eu falava que era eu e a pessoa, não. Por favor, porque era realmente uma voz masculina. Eu cheguei a ter gogó. Pô, isso é grave, hein? Você tomou muito, Cara, então, hein? eu tomei muito, eu cheguei a ter um gogozão, assim. Você sabe o protocolo que você tomava? Olha, no começo foi a Stano, que é a injetável. Aham. Tomava ela 2 vezes por semana, durante um mês. Meu Deus do céu. Aí no segundo mês eu comecei a misturar a Deca com a Stano. Então eu tomava uma de Deca e uma de Stano na semana. Aí eu lembro que tinha Boldenona, a Deca, E aí depois eu comecei a tomar uns que eram bem venenosos em cápsula. Como é que eu vou lembrar o nome daquilo? Dianabol? Dianabol. Já ouviu falar? Já ouvi. Tomei aquilo ali também. Aí eu fui misturando. Eu fui vendo o que dava mais resultado naquele mês. Não chegou a tomar trembolona, né? Não, a trembolona eu não cheguei. Meu ex não deixou. Ele falou, essa daqui você tomar já era. É. Ela é neurodegenerativa. Então, Jura? Não é sabia. na cabeça que o colateral vem também. Também, né? Nossa, graças a Deus. Essa eu não tomei. Em questão de resultado, é excelente. Aham. Mas a questão do colateral... Então, esse é o problema, porque assim, além da academia ser ingrata e os venenos ser ingrato, o colateral ele fica pra sempre, ele não é ingrato, ele te agarra e dependendo do colateral ele fica ali com você. Uma vez eu falei pro... Não sei, nem sei se ele analisou, mas uma vez eu falei pro Rodrigo Góes fazer um react seu. Sim. Pedi pra ele fazer, não sei se ele fez. Mas eu falei pra ele dar uma olhada no que você fala. E quando você disse que quando você tomou testosterona, você virou meio que um homem. Você queria transar o tempo inteiro. Toda hora. E você às vezes não conseguia porque estava gravando, não sei o quê. E aí era masturbação no lugar do... Porque você não conseguia pensar em gravar de tão Exato. excitada que você tava. Eu batia por volta de umas 10 siriricas por dia. 10 siriricas. Então, assim, onde eu tava, tinha que ir no banheiro, dependente, era uma coisa assim que não tinha como controlar. Entendeu? Clitóris desse tamanho, meu filho, inchado. Você bota uma calça jeans, a costura da calça jeans já encosta ali. Com o decorrer do dia, ela só fica ali só massageando. Quando você vai ver, você já tá louca. E realmente. Aí foi quando eu comecei a entender um pouco dos homens que eu falo, né? Por isso que hoje eu sou mais tranquila em relação, porque eu vejo essa coisa hormonal e ela realmente ela reflete na personalidade, o hormônio. Ela acaba refletindo. Então, eu saía na rua tomando 2 seringadas por semana de texto, que chegou essa fase. Eu olhava pros caras, eu via eles tudo pelado. Eu não olhava pra cara do cara, eu olhava lá embaixo. Era só embaixo. O jeito que vocês olham pra bunda, era eu olhando ali embaixo. E eu já imaginava o cara todo pelado. Ainda virou uma loucura isso. Entendeu? Ficou uma coisa assim. Por assim, agora eu entendo mais ou menos como é que os homens se sentem. Porque é um hormônio que te deixa um cachorro no cio, mano. Não tem como. Não tem como. E fora os pelos também, que depois foram me dando, espinha. Cresce, né? No corpo pra caramba. Nossa, eu tive que fazer tudo de laser, tá? Porque eu tenho foliculite, que meu pai é preto. Então, tipo, eu peguei a genética da foliculite. Aí, porra, 3 cabelos nascendo no mesmo buraco, nego. Já virava uma espinha gigante, que sei lá o que, aí eu tive que fazer tudo no laser. Isso foi um dos efeitos colaterais que eu tive que gastar muito dinheiro depois pra reverter. E foi esses pelos, até hoje ainda me nascem umas barbas, aparece assim, uns bigode. Deixa eu ver o que mais. Meu rosto. Que viriliza o rosto também, né? Você fica toda quadrada Fiquei aqui. horrorosa, horrorosa. Feia, o cão chupando manga. Não vem me falar, essas hormonizadas, ela que desculpa, gente. O corpo pode ser lindo, mas a cara fica parecendo um demônio. Nossa, pelo amor de Deus. Eu fiquei assim, perdi toda a gordura facial.
Eu parecia que tinha mais idade do que eu realmente tinha. Nossa, pra mulher isso é péssimo. Péssimo, porque eu com 25 anos as pessoas me davam 35. Entendeu? Hoje eu com quase 38 as pessoas me dão Mas não dava 27. pra ter segurado um pouco, não, no hormônio? Precisava disso tudo pra. Amigo, eu sou obcecada. É. Eu sou obcecada. Infelizmente eu tenho esse transtorno, entendeu? Quando eu boto um negócio na cabeça, enquanto eu não concluir, eu entro em estado de loucura, eu não consigo dormir até eu conseguir concluir aquele Mas vamos pensar o objetivo. seguinte, tô querendo dizer, se você tivesse ido com mais estratégia, Sim. tipo assim, pô, não precisa de tanto, dá pra fazer desse jeito. Mas, meu amor, como é que faz? Você chega lá pra gravar o Pânico, as meninas com rabo desse tamanho, naturalmente. Eu era a menorzinha do bagulho. Tanto de altura como de corpo. Eu não tenho pra onde ir muito, entendeu? Entendi. Então, assim, as meninas. Não, é que também o pessoal já treinava há muito tempo. E pra você conseguir equiparar anos de treino sem nunca ter treinado, Exato. é impossível. Tem que ser na base do hormônio não mesmo. tinha como. Quando eu conheci a Babi, que ela veio falar pra mim, ela já tinha um rabo desse tamanho, coisa que ninguém tinha na época. Entendeu? Entendi. Um negócio assim que você ficava assim. Caralho. Então eu tive que correr contra o tempo, que se diz. E aí eu tive esses problemas, mas assim, não me arrependo. Uhum. Porque foi por causa disso que eu conquistei tudo que eu conquistei. Claro, não Sim, só a por vida causa. A vida mudou completamente. Minha vida mudou completamente. Não só a minha, como a da minha família. Mas eu fui inconsequente. Completamente inconsequente. É complicado. Mas assim, na época não tinha essa coisa de. Tinha endócrino, mas era uma coisa muito fechada, era uma coisa elitizada. Claro. Elitizada completamente. Até hoje, se você vai no endócrino, você paga R$ 800 numa consulta. Não é qualquer um que consegue pagar. É isso mesmo. 800 pau numa 800 consulta. baratinho. Aham. É, uma vez o pessoal falou que o músico cobra mais de 4 mil reais na consulta. Imagina. É. Na época eu não tinha nem o que comer E ele direito. só atende o pessoal que realmente vai fazer um negócio ali do início ao fim com ele. Sim. É um pessoal muito seleto. Não é nem todo mundo que consegue vaga com ele, porque ele tem muita demanda. Sim, imagino. É. E também é o resultado ele dele, já né? lida com pessoas que estão ali pra um tratamento bem personalizado. Sim, a pessoa que tá realmente buscando aquilo, né? Eu fui passar no endócrino depois que já tinha saído do pânico e tal, pra equilibrar uma base de hormônios e tal. Mas quando foi que você falou assim, putz, acho que eu tô passando do ponto aqui, deixa eu ir no médico? Cara, quando eu passei do ponto foi quando a minha irmã voltou da Europa. Ela ficou 3 anos morando lá, ficou noiva lá, e a gente ficou muito tempo sem se ver. Quando ela voltou, ela olhou pra mim assim, você tá horrível. Tá muito feio. Seu rosto tá deformado, não tá legal. Você tá parecendo um macho, entendeu? Vai no médico, não tá bom. Quando ela falou isso pra mim, foi quando opa, porque você não se enxerga, você se olha no espelho, você vai começando a ter vários transtornos de imagem, você começa a perder o sentido, perder a noção. Tô grande, tô magra, tô gorda, como é que eu tô? E aí foi quando isso aconteceu que eu falei assim, agora eu vou dar uma pausa, vou colocar o pé no freio. Mas o maior susto mesmo foi quando eu descobri que eu tava grávida, tomando texto 2 vezes por semana. E eu descobri, não foi eu que descobri, foi a irmã de uma amiga. Que olhou minha barriga trincada e por algum motivo ela virou pra mim e falou, você tá grávida. Por causa de uma ondulação que tinha, assim. Falei, impossível, eu já tinha feito os exames, o médico já tinha falado pra eu parar, porque meus ovários estavam como se fossem uns grãozinhos de arroz, bem pequenininho, atrofiou. Então ele falou pra mim que eu não tinha como engravidar. E aí, fui fazer os exames, fiz o teste de farmácia, fiz vários, positivo. Quando eu fui fazer o exame de sangue. De ultrassom já, né, de sangue com ultrassom, não tava vivo, entendeu? Esse é o problema, tipo, era um ovário muito atrofiado, aí tive que fazer a coleta, foi uma coisa horrível, horrível. E eu nunca ia imaginar, porque eu não tinha menstruação. Já tinha 2 anos que eu não tinha menstruação por conta do hormônio, que você não menstrua. Você não tem como saber como tá o seu ciclo ou não.
Então, pra mim, tava vida normal, barriga chapada, treinando, comendo pra caramba. Com quantos anos? Eu tava com 25. Muito nova. Muito nova, muito nova. E eu tinha acabado de entrar no Legendários, mais ou menos, já tava um tempinho no Legendários. Eu nunca ia imaginar, nego, a barriga trincadíssima, a bunda era assim, ó, uma pedra. Não tinha enjoo, não sentia nada. Nada. Aí tava de quase 2 meses. Quase 2 meses. Aí foi quando eu parei. Eu falei: "Agora eu vou ter que dar uma segurada". Aí eu comecei a dar uma diminuída e tudo, tentar com a alimentação. Aí quando eu voltei, quando eu entrei no pânico, aí eu falei: "Ah, vai ter jeito, vou ter que tomar de novo". Aí voltei tomando mais e tudo. Só que quando chegou ali nos 2 últimos anos do pânico, 2 últimos anos que eu estava lá, já estava apresentando um programa que chamava Top Game. E aí eu já estava saindo do foco do corpo para entrar no foco do mental, de apresentar, de ter uma comunicação boa e tal. Então, foi isso que me fez abandonar o anabolizante durante a época que eu estava no pânico, pra hoje em dia nem sequer saber mais nada do que tá rolando sobre isso. Mas foi por conta disso, por causa dessa transição de carreira. Eu estava no pânico, mas eu já apresentava o Top Game, no qual o que valia mais era o meu carisma, o que eu sabia falar e apresentar e segurar o público e vender, com um vestido normal. Eu falei assim, cara, eu não preciso ficar aqui dedicando a isso mais. Já foi. E aí foi, Entendi. Você achou que isso foi uma oportunidade de você tentar algo novo sei. e não saturar, porque já tava mais do mesmo ali, muitos anos fazendo aquele tipo de Exato. conteúdo, né? E cansa também, né, nego? Você tá ali, tipo assim, vou fazer o trabalho, o que que é? Catálogo de lingerie. Aí vai lá, você com bundão de novo, as tetas de novo. Ai, que sei lá o quê? Catálogo de biquíni. Então era tudo muito focado pra isso, os trabalhos. Ai, vai fazer uma presença VIP. O mais exposto possível, tudo. Então era uma coisa assim, focada na beleza, no corpo, na exposição. Então, quando eu tive essa oportunidade de ir pra apresentadora, eu falei, eu vou ficar aqui nos dois, mas já tô mais pra cá. Agora que eu tô lembrando essa história da presença VIP, porque isso já deu umas tretas muito boas entre as paniquetes, né? Já, menino, É. já, Vocês já. tretavam bastante, né? É culpa dos hormônios também, né? Não, com certeza. E o fato de ter muita mulher envolvida. Muita mulher, muito hormônio, competição de câmera, que era o que mais acontecia. Pra ver quem aparecia mais, quem Pra tinha ver quem mais ficava na minutos melhor posição, quem tinha mais minutos, quem conseguia Eu sempre falar. falo que a Carol Dias tinha o privilégio da câmera de 18. É. E não, e vários outros. A Carol, tipo, ela acabou sendo até meio que. Teve uma fase ali da Carol que ela já tava com um pezinho pra ser uma repórter, tipo Sabrina Sato, entendeu? Mas aí o pânico acabou. Mas ela tinha o Gui, que era apaixonado por ela, então já tinha esse E repertório era mesmo, do não Gui. era meme não, tá? É. Ele ficava o dia inteiro nos bastidores, era o tempo todo, ele atrás dela, tá? Aham. Não era só ali na gravação, não, era nos bastidores mesmo, parecia uma assombração. Tadinho. Não, mas o Gui é gente boa. Ele A é. gente zoa com isso daí, ele já veio aqui, e eu conversando com ele, ele falou, cara, eu era apaixonado pela Carol, na primeira vez que eu vi, eu me apaixonei, até porque ela tá com as tetas de fora. Nossa, e assim, a gente se zoava muito, né? Teve uma zoação que eu fiz com o Gui, que ele pegou ele não pegou ar, mas foi pro ar e a galera começou a repercutir nisso, né? Que eu zoei com o tamanho do instrumento dele. Aí foi pro ar e tudo, mas era zoação toda hora, tipo, ai, você é feia, você tem isso, ai, você que é isso, não. Então era uma quinta série full time, Uhum. o tempo todo. Os bastidores, tudo. Os bastidores era melhor que o que vai para ao vivo, na É verdade. mesmo?